que vejo enquanto levo a efeito a reestruturação do chakra. Minúsculas linhas de luz alveáurea me saem das pontas dos dedos, que se movem, céleres, para tecer a estrutura dourada de vórtices que constitui a estrutura do chakra. O nível etérico azul, primeira camada áurica, enche-se e repousa sobre o nível dourado, exatamente como as células do corpo repousam sobre o nível etérico azul, inferior. Após a reestruturação, o chakra assume o aspecto mostrado na figura 24-5, um belo lótus de vórtices dourados giratórios. Reestruturado o chakra, eu e os guias reestruturamos a corrente de força principal, escurecido e fora do alinhamento, e restabelecemos a sua conexão com o chakra de Sarti. Quando se completou a série de tratamentos, meu cliente tinha a aparência que se vê na figura 7-3 do capítulo 7, com um conjunto completo de chakras e a principal corrente de força em funcionamento. No correr das 5 sessões de tratamento necessárias para realizar esse trabalho, o cliente foi se sentindo com uma liberdade cada vez maior de movimentos naquela área do corpo. Sentia menos tensão nos músculos das costas, que utilizava para compensar desequilíbrio do campo. E confessou também sentir maior liberdade em sua vida pessoal. Vi um mês depois, quando fizemos um check-up para verificar se tudo estava bem, e o mandei para alguém que trabalha principalmente no nível do corpo, visando a uma nova reestruturação física depois de completada a reestruturação da energia. Até que ponto sua espinha ficará mais direita, não se sabe. Para isso seria necessária uma grande quantidade de tratamentos mais profundos. Veja a seção da luz azul púrpura no capítulo 23. Cura de faixas de vida passada na camada quetérica padrão. Como já ficou dito, outra maneira de ler as vidas passadas consiste simplesmente em colocar as mãos sobre as faixas de cor que aparecem no nível quetérico ou na casca de ovo da aura. Fazendo isso, e concentrando ali a energia, podemos ver as vidas passadas fluírem diante dos nossos olhos. A faixa da vida passada, relevante para o que está acontecendo neste momento na vida presente da pessoa, encontra-se ao redor da área do rosto e do pescoço do cliente na aura situada de 2,5, 76,14 centímetros, a 3 pés, 91,41 centímetros, fora dessa área. Se você colocar as mãos acima do rosto e seguir a faixa para a direita, com a mão direita e para a esquerda com a esquerda, verá a vida passada fluir em tempo linear. O que você fizer com essa informação é muito importante. Repitamos. Não é bom expor o cliente a alguma coisa para a qual ele não esteja preparado. Se o cliente realizou um trabalho muito grande de purificação em si mesmo, talvez não haja inconveniente em deixá-lo saber o que existe ali. Pode ser que isso esteja relacionado com a sua vida presente. Eu nunca daria a informação se não estivesse extremamente familiarizada com o processo do cliente e soubesse preparado para isso. Tenho feito muito pouca coisa para mudar as faixas de vidas passadas e sou de opinião que quanto menos se fizer em relação a elas, tanto melhor. Por vezes, passo as mãos por elas a fim de torná-las mais claras ou mais leves, quando me parecem sobrecarregadas. Há ocasiões em que vejo a energia de uma faixa assim toda amontoada e, nesse caso, costumo espalhá-la ao longo da faixa. A pessoa geralmente sente algum alívio e uma diminuição do peso desse fardo quando o faço. Tenho para mim que as faixas se relacionam com a tarefa de que a pessoa se incumbiu nesta existência e precisa realizar para crescer. Muitas vezes vem-me a impressão de que estou invadindo um espaço pessoal muito particular quando entro nessas áreas, de sorte que me retiro delas. É com acento circunflexo muito importante para o curador respeitar a força do trabalho que o cliente está fazendo nesses níveis elevados do campo e limitar-se a fazer aquilo para o que curador e cliente estão preparados. Essa, com efeito, é uma regra geral para trabalhar em todos os níveis da aura. Respeite o trabalho e humildade da sua posição no grande plano do universo e concentre-se, ao mesmo tempo, no amor sem condições, o maior de todos os curadores. Revisão do capítulo 24. 1. Como se veem, no nível psicológico, os bloqueios às vezes relacionados com experiências da vida passada. 2. Descreva a relação existente entre as obstruções no campo de energia humana desta existência e as obstruções decorrentes de outras existências. 3. Como se pode realizar a terapia de uma vida passada com o emprego da imposição das mãos.
4. Que coisa muito importante se deve fazer no tratamento depois que o trauma de uma vida passada tiver sido retirado do campo da energia humana? 5. Quando é apropriado o tratamento da vida passada? Quando não é? É necessário? 6. Como se depositam no campo áurico as obstruções da vida passada? 7. Que é uma mudança da corrente direta. Descreva como ela se relaciona com a experiência da vida passada. Alimento para reflexão. 8. Que é, afinal de contas, uma vida passada se o tempo não é linear. Sexta parte. Autocura e o curador espiritual. Médico, cure-te a ti mesmo. Jesus. Introdução. Transformação e autorresponsabilidade. Você, e somente você, é responsável pela sua saúde. Se tem um problema físico, precisa tomar a decisão final de obedecer a determinado tratamento. Tome. Porém, com o maior de todos os cuidados. Para início de conversa, você tem para escolher uma vasta coleção de ajudas que se acham ao seu alcance. Por quanto tempo? Obedece a um tratamento quando não pode dizer se ele está ou não surtindo efeito. Em quem confia? Essas perguntas só podem ser respondidas depois que você fizer uma busca profunda do que lhe convém. Se não confia num diagnóstico, não há nada de errado em solicitar uma segunda ou uma terceira opinião, ou mesmo uma técnica inteiramente distinta. Se se sente confuso a respeito do que lhe disseram a propósito do seu mal, faça mais perguntas ao médico, consulte livros, procure conhecer aquilo em que está envolvido. Cuide da saúde. Acima de tudo, não se deixe cercear por um prognóstico negativo. Considere-o antes uma mensagem que lhe recomende olhar mais atentamente para si mesmo e mais amplamente para os métodos alternativos disponíveis. A medicina ocidental comum tem inúmeras respostas, mas não as tem todas. Se ela não se mostrar eficiente na cura de determinada moléstia, procure-a, então, em outro lugar. Cubra todas as bases. Ficará surpreso com a quantidade de coisas que pode aprender a respeito de si mesmo e da sua saúde. Essa procura lhe modificará a vida de maneiras que nunca esperou encontrar. Conheci muitas pessoas cuja doença acabou por trazer-lhes grande alegria, compreensão e apreciação profundas da vida e realizações que não tinham sido capazes de levar a cabo antes de ficarem doentes. Se pudéssemos, pelo menos, mudar a nossa atitude em relação à doença numa atitude de aceitação e compreensão de que esta nada mais é do que uma mensagem destinada a ensinar-nos, aliviaríamos boa parte do medo que lhe votamos, não somente num nível pessoal, mas também talvez em escala nacional ou global. Nesta sessão apresentarei sugestões sobre o modo com que você pode manter a saúde, incluindo práticas diárias entre as quais poderá escolher as que mais lhe agradam, bem como comentários sobre dieta, espaço e vestuário. Acima de tudo, porém, você precisa de amor para conservar a saúde. O amor de si mesmo, o maior dos curadores, também requer prática diária. Capítulo 25. A face da nova medicina, o paciente vira curador. A maneira que se modifica a nossa visão da doença, modifica-se também a nossa forma de tratá-la. À proporção que nos tornamos mais eficientes no diagnosticar e tratar a doença, podemos individualizar melhor nossos programas curativos. Sendo único, cada indivíduo requer uma combinação ligeiramente diversa de agentes usados no processo de cura. Cada sessão de tratamento é diferente. O curador há de estar preparado com uma grande base de informações, muito amor e um bom contato com os guias espirituais no tratamento e na canalização. À medida que passamos para um modo mais requintado de efetuar o tratamento, a prática se converte em arte. Aqui está a anamnese pormenorizada de um paciente, com o qual trabalhei por mais de 2 anos, que demonstra o que, ao meu parecer, é uma vista de olhos dada no que nos reserva o futuro. Escolhi Davi porque o seu trabalho ilustra todos os níveis e fases do tratamento. Mostra que o tratamento profundo penetra na estrutura da personalidade. Quando feito por um longo período de tempo, disse Yuan que a substância precisa, tomada na quantidade precisa, no momento preciso, age como substância transformadora. Nessa anamnese emprega uma combinação de imposição de mãos, acesso direto à informação e análise psicodinâmica. Tudo isso combinado com a própria iniciativa e a autorresponsabilidade do paciente não somente debelou a doença,
mas também provocou mudanças drásticas em sua vida, que só foram possíveis porque o paciente assumiu plena responsabilidade pela própria cura. O descobrimento da causa iniciadora da doença é sempre a chave do tratamento, para a qual acesso direto à informação é sempre um instrumento inestimável. No caso em tela, discute-se a causa da doença do ponto de vista da circunstância da vida física, da psicodinâmica envolvida, dos sistemas de crença do paciente e do seu plano de vida espiritual. O tratamento de Davi. Davi cresceu na Califórnia. Seus pais eram psicólogos. Ele amava o oceano, o surf e o sol. Recebeu um diploma de cinesiologia da Universidade da Califórnia. E, logo, principiou a lecionar. Mais tarde, passou algum tempo na Índia, onde se apaixonou por uma americana, a Nui, e também ficou muito doente. O casal voltou para os Estados Unidos. Nos 4 anos seguintes, a busca de uma cura levou a percorrer o país, onde recebeu vários diagnósticos, desde uma possível mononucleose, uma hepatite crônica persistente e vírus desconhecidos até o está tudo na sua cabeça, não há nada de errado com você. Nesse meio tempo, sua energia diminuía rapidamente, sendo-lhe cada vez mais difícil trabalhar. Na ocasião em que ele chegou ao meu consultório, sua energia daria para mais 1 ou 2 dias, no máximo, depois desapareceria. E ele passaria 1 ou 2 dias na cama. Davi entrou no consultório com o campo da energia que se vê na figura 25a1. O problema mais óbvio e mais grave residia no chakra do plexo solar, que estava lacerado e precisava ser cozido de novo para voltar à forma normal em todas as camadas estruturadas do campo, incluindo o 7º. O segundo problema era a distorção do primeiro chakra, inclinado para a esquerda e bloqueado. Disso decorria falta de capacidade para levar energia ao sistema energético através do chakra da base. A combinação de um terceiro chakra rasgado, pelo qual vazava energia, e um primeiro chakra obstruído redundava num sistema de energia quase vazio. Essa depressão era muito sentida fisicamente porque o primeiro chakra metaboliza a maior parte da energia associada à força física, como vimos no capítulo 11. Além desses problemas, a aura também mostrava um esvaziamento e uma fraqueza no segundo chakra, associado não só à função sexual, que se achava deprimida, mas também ao sistema de imunização. Existe um centro linfático ali localizado. O centro do coração revelava uma obstrução profunda dentro do seu vórtice. Ele também se associa ao sistema de imunização através do timo. A obstrução localizava-se nos 2 primeiros terços do trajeto para a espiral do chakra do coração. Todas as vezes que vi essa configuração em pessoas, ela estava ligada a uma questão que dizia respeito à relação do indivíduo com Deus e a sua crença tocante à vontade de Deus. Voltaremos ao assunto mais tarde. O centro da garganta, vinculado à comunicação, à autorresponsabilidade e também ao dar e receber, estava insuficientemente carregado. O terceiro olho se achava obstruído e bloqueado em todo o percurso que se aprofunda pela cabeça dentro até a glândula pineal. O chakra da coroa se mostrava fraco e insuficientemente carregado. Toda a aura se apresentava esvaziada e opaca. Examinando os órgãos, encontrei grande quantidade de obstruções e energia escura no fígado, onde se viam camadas manchadas, uma de um verde escuro viscoso. Era de um amarelo feio e, mais profundamente, perto da espinha, áreas quase negras. A própria matriz etérica do fígado estava lacerada e deformada. Fazendo uma inspeção mais cuidadosa, vislumbrei múltiplos organismos infecciosos, alguns com o tamanho e aparência de bactérias e outros parecidos com vírus. Esses organismos se espalhavam por toda a área abdominal média, incluindo o pâncreas, o baço e o aparelho digestivo. Acima do pâncreas, um pequeno vórtice girava rapidamente, emitindo um som agudo e estridente. Essa configuração, por via de regra, se associa a problemas do metabolismo do açúcar, como diabetes ou a hipoglicemia. O campo global estava insuficientemente carregado e fraco. Em lugar de bonitos e brilhantes, os raios de luz vindos da sexta camada eram fracos e sem brilho. Aquele, sem dúvida, era um homem muito doente. Ao estudioso de tratamento sugiro, neste ponto, que pare de ler, analise o campo e elabore o plano de tratamento que pretende seguir. Por onde começar? Você
Usaria toda a energia que lhe fosse possível introduzir no sistema a fim de carregá-lo. Por que sim, ou por que não? Em que momento consertaria o dilaceramento da sétima camada e por quê? Qual imaginaria que fosse a causa iniciadora dessa doença, e como ela se manifesta no campo áurico? Será esta uma recuperação rápida ou lenta? Por quê? Todas essas perguntas serão respondidas na descrição seguinte do processo de cura que ocorreu. A sequência do tratamento. Primeira fase: clareamento, carregamento e reestruturação do campo. Pela primeira vez em diversas semanas, o tratamento se concentrou em proceder, primeiro, à quelação do campo, ao endireitamento do primeiro chakra e, depois, vagarosa mas seguramente, a solução do problema na área do terceiro chakra. Eu, às vezes, me quedava sentada durante meia hora ou 3/4 de hora com as mãos sobre o ligado e a área do terceiro chakra de Davi. Era impossível carregar a aura com muita força por causa da fraqueza na área do terceiro chakra. Uma carga forte de energia poderia rasgá-lo mais ainda. Foi relativamente fácil, nessas semanas, endireitar e clarear o primeiro chakra. Isso foi feito sistematicamente, ao passo que a maior parte da concentração em cada tratamento se fazia na área abdominal média. O conserto das lacerações do campo áurico levou muito tempo, por serem muito grandes as mudanças necessárias. A aura não podia ser carregada plenamente porque o dilaceramento do terceiro chakra aumentaria ou deixaria vazar mais energia se uma carga forte fosse mandada através dele. Toda vez que Davi chegava, procedíamos àquela ação, carregávamos e consertávamos parte da área do terceiro chakra. Colocávamos um selo ou bandagem temporária sobre o rasgão e deixávamos que ele se curasse durante a semana. Na semana seguinte, fazíamos um pouco mais. A cada semana eu me aprofundava mais no campo para consertar a estrutura da aura, primeiro limpando, depois reestruturando, num processo gradativo. Fazia-se mister consertar primeiro a estrutura do nível etérico, depois o nível etérico padrão do ligado e de outras estruturas anatômicas daquela área, assim como o chakra. À proporção que passavam as semanas, a energia de Davi entrou a nivelar-se. Ao invés de passar por fases de subidas e descidas rápidas, parou num nível baixo, mas constante. Isso não pareceu progresso para ele, mas pareceu para mim. Pude ver o campo reajustando-se lentamente. Em lugar dos vigorosos saltos mortais da energia, causados pelas tentativas do corpo de compensar a fraqueza, e depois não ser capaz de sustentar a compensação, sua energia se nivelava no nível real que o corpo podia manter naquelas condições. Para Davi aquilo era muito desalentador. O primeiro chakra de Davi principiou a manter a posição corrigida, e o segundo pegou de carregar-se. Finalmente, ele começou a recuperar a energia e a sexualidade. E a sentir-se emocionalmente menos vulnerável. Na maior parte dos 3 primeiros meses de tratamento, Euan se absteve de fazer comentários a seu respeito. Dizia-me simplesmente que Davi já tivera leituras psicológicas ou espirituais mais do que suficiente, e que isso seria o mesmo que enfiar-lhe a lei cósmica pela garganta abaixo. Por isso me privei de fazer muita psicodinâmica nesta fase do trabalho, o que, aliás, não era a coisa mais importante para se fazer. Carregar e consertar, por exemplo, eram muito mais importantes. O curador não pode movimentar-se mais depressa do que o paciente. Finalmente, o campo de Davi ficou tão forte que já permitia a passagem de energia suficiente, em alta vibração, para consertar a 7ª camada. A essa altura, Davi começou a pedir mais informações. Pôs-se a fazer perguntas a respeito do significado da sua doença, a fim de entendê-la em função da situação de sua vida pessoal. A sequência do tratamento. Segunda fase, a psicodinâmica e algumas causas iniciadoras. O interrogatório de Davi aconteceu quando seu terceiro chakra, a mente linear, começou a funcionar melhor. Pouco a pouco se formou uma imagem do nível humano dos fatores causativos da sua doença. Como vimos no capítulo 8, toda criança tem fortes conexões com a mãe. Essa conexão se faz quando a criança ainda está no útero e, depois do nascimento, a conexão pode ser vista no cordão umbilical áurico, que subsiste entre mãe e filho e liga os terceiros chakras de ambos. Após o nascimento, existe também forte conexão
de coração, que se forma entre filho e mãe, através dos chakras dos respectivos corações. O dilaceramento original do terceiro chakra de Davi aconteceu numa ocasião próximo da puberdade, quando ele se rebelou contra a mãe, excessivamente dominadora e controladora. Antes dessa época, Davi fizera tudo o que podia para agradá-la. Os dois pais psicólogos haviam empregado mal, sem querer, seus conhecimentos de psicologia para controlar o próprio filho. A solução de Davi para lograr autonomia foi igual à de muitos adolescentes. Rompeu com os pais. Infelizmente, a única maneira que conhecia de fazê-lo era romper literalmente o laço que unia a mãe. E ficou com os cordões umbilicais áuricos soltos e com um buraco na área do plexo solar. 6 Evidente que a coisa mais natural para se fazer seria encontrar alguém com quem se ligar e, por esse modo, substituir a mãe. A essa altura, todo mundo acha que o problema reside na mãe e não no próprio filho. Desafortunadamente, ele descobriu que continuava a ligar-se a mulheres controladoras. O seu sistema de energia atraía automaticamente alguém com propensão para controlar, simplesmente por ser esse o tipo de energia que Davi se acostumara a estar vinculado. Era o que lhe parecia normal. O semelhante atrai o semelhante. Tais relações insatisfatórias conduziram-no à busca de si mesmo e, finalmente, a um ashram na Índia. E ele principiou a ver que o problema residia no próprio interior. No nível do coração, o quarto chakra de Davi, na verdade, nunca estivera fortemente ligado ao da mãe. Desde o início, ela não aceitara a pessoa que ele era. Quando se ligara a ela pelo coração, ele achara necessário tornar-se a pessoa que ela queria que ele fosse. Mas isso significava autotraição. Davi sentiu-o no fundo do coração. Todo moço tem o coração comprometido. Muito embora estabeleça uma conexão muito forte, através do coração, com a mãe, precisa aprender a transferi-la à companheira, para poder tornar-se um homem completo, inclusive sexualmente, experiência que nunca poderá ter com o seu primeiro amor, sua mãe. Se não fizer conexão com o coração de sua mãe, não terá um modelo para fazê-la quando chegar a ocasião de eleger uma companheira, e terá muitas dificuldades para amar. O problema de Davi tocante à relação era também um problema de não saber como se ligar com o amor através do coração. Isso o levou à Índia, a um guru que, no seu entender, tinha um grande coração. Por meio da experiência no ashram, Davi aprendeu a estabelecer ligação com o coração. Primeiro com o guru, depois com Annie, que conheceu ali. No entanto, descobriu que, ao estabelecer conexão, através do coração, com o guru, também abria mão, pouco a pouco, da sua vontade. Estava tentando aprender o amor sem condições, mas principiaram a surgir as condições. Quando Davi renunciou à sua vontade, começou a sentir-se traído de novo, só que, dessa vez, a questão não se resumia em amar outro ser humano, senão amar a humanidade e amar a Deus. A questão não se revelou em forma de confronto entre a vontade de Davi e a vontade de Deus, o que se patenteou na configuração do coração no campo áurico. Davi descobriu que agora, que já não era um bom menino para a mamãe, estava sendo um bom menino para o guru e para Deus. Davi e Annie decidiram partir, e ele experimentou outra laceração no terceiro chakra, quando se afastou do guru. Mas lograr o uso do coração. Pela primeira vez na vida, achava-se profundamente ligado a uma mulher pelo coração, bem como pelos chakras do plexo solar. A busca da aceitação e do amor perfeito é muito forte na alma humana e a conduz através de muitas lições. Descobri que pessoas que passaram anos vivendo numa comunidade espiritual na década de 1970 aprenderam a abrir seus corações, mas, aos poucos, abriram mão de muita autonomia, exatamente como tinham feito na infância. Muitos julgaram válido experimentar um amor profundo dentro dos confins de uma comunidade estruturada, antes de poderem expô-lo ao mundo por conta própria. Isso é particularmente verdadeiro se o amor profundo não foi experimentado no lar, na infância. Depois de haver conhecido o amor numa comunidade, e de haver infelizmente renunciado ao livre-arbítrio para fazê-lo, eles precisam agora guardar esse amor no coração e entregar-se à vontade de Deus, tal como esta se manifestou dentro do seu próprio coração, e não a definição da vontade de Deus por outra pessoa. A maneira que progredia o tratamento de Davi, os problemas de sua relação com a namorada, que eram crônicos, tornaram-se intoleráveis para ele.
Davi estava mudando de maneira não compatível com as vibrações da companheira, porque ela não mudará do mesmo jeito. Os seus campos já não pulsavam em harmonia. Qualquer pessoa numa relação demorada conhece esse fenômeno. Se você mudar e sua companheira não o fizer com a mesma velocidade, haverá um período de tempo em que os dois se porão a imaginar com quem estão vivendo. O outro mudará e se tornará compatível. Isso é possível se ambos viverem com paciência e amor. Em caso contrário, um deles acabará mudando. Davi e Anne principiaram a trabalhar juntos para solucionar os seus problemas. Com muito amor e muita sinceridade, concentraram-se principalmente na psicodinâmica da situação. O interesse maior de Davi se voltara para o trabalho, a liberdade e a aquisição da própria força pessoal. Anne, contudo, desejava continuar seguindo seu guru e construir um tipo diferente de vida. Além dos córtex que crescem entre mãe e filho, as pessoas que mantêm relações umas com as outras criam cordões de energia entre si, ligados através dos chakras. Numa relação saudável, os citados cordões são de ouro claro e brilhante, equilibrados e unidos através da maioria dos chakras. Numa porção de relações, os cordões cifram sem repetir as conexões malsãs já existentes desde a infância, entre mãe e filho. Muitos cordões ligam-se no plexo solar e apresentam uma coloração escura. No processo de transformar uma relação doentia numa relação saudável, os cordões doentios precisam ser desligados, ativados e religados no próprio âmago do indivíduo. Cordões de dependência necessitam ser enraizados de novo no indivíduo para que ele possa confiar em si. Davi e sua amiga desligaram, aos poucos, os cordões de dependência. Esse é um processo deveras assustador. Sentimos-nos, às vezes, como se estivéssemos flutuando no espaço, sem ligação com coisa alguma. Ao fazê-lo, deixamos a segurança ilusória da rigidez e substituímos-la por uma flexível autoconfiança. Se você já passou pela experiência de um divórcio ou da morte de um companheiro ou companheira, compreenderá esse fenômeno. Muitas pessoas se referem aos cônjuges como a sua cara metade. Já ouvi pessoas consternadas dizerem que se sentem dilaceradas ou que perderam a cara metade. Num trauma grave dessa natureza, temos a impressão de que a nossa fronte foi literalmente arrebentada. Isso é verdade. Vejo a miúde os fios provenientes do plexo solar balançando no espaço depois de uma separação dolorosa como essa. A sequência do tratamento. Terceira fase, substâncias transformadoras. Quando recuperou a sua força, Davi assumiu um papel mais ativo nos tratamentos. Principiou a fazer a Ioan perguntas muito específicas. Perguntou-lhe que tratamento físico deveria fazer. Eu ainda podia ver os micro-organismos na sua área abdominal média. Ele precisava de alguma coisa. Davi ouvira falar num soro do Canadá, que ajudava as pessoas portadoras de moléstias debilitantes. Devia tomá-lo? Não, respondeu Ioan. Isso talvez ajudasse um pouco, de fato, mas existe outra droga mais eficaz. E Ioan explicou-me que ela se relacionava com o remédio usado no tratamento da malária, como o quinino. Em seguida, mostrando-me uma gravura que representava uma piscina, adiantou que a primeira parte da palavra era cloro, como que se usa na piscina. O nome da droga se parecia com cloroquina. Cloroquina. Disse Ioan que, se Davi a tomasse, a droga agiria no sentido de lavar-lhe o fígado. E mostrou-me uma figura do fígado de Davi sendo lavado com um líquido prateado, acrescentando que Davi poderia conseguir a droga com um médico na área de Nova York, onde morávamos. Ioan afirmou também que Davi não devia tomar sempre a mesma dose, mas variá-la de acordo com suas necessidades, verificando todos os dias o de quanto precisava exatamente, mediante o emprego da sua alta percepção sensorial e de um pêndulo. Davi encetou a sua busca. Fiquei estupefata quando ele me apareceu no consultório, na semana seguinte, com um pouco de cloroquina. Eu nunca ouvira falar nessa droga. Davi perguntara ao médico se este já ouvira falar numa droga como a descrita por Ioan. O médico tirou imediatamente da estante um livro em que se descreviam os empregos da cloroquina, entre os quais alguns casos de hepatite persistente, como o de Davi. E visto que o diagnóstico do doutor concordava com o de Ioan, ele receitou doses normais de cloroquina.
Davi começou a tomar a droga e a verificar diariamente a dosagem necessária por meio do pêndulo. Nos primeiros 5 dias, a droga afetou-o fortemente, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Ele desceu às profundezas da agonia emocional. Experimentou os seus problemas, descritos anteriormente, com muita força. Descreveu a experiência de um dia como se o tivesse passando escavando a barriga da namorada. Sabia que se tratava de uma ação de limpeza. Queria reexperimentar as sensações a fim de curar-se. Volvidos 5 dias, interrompeu o tratamento pela cloroquina, como lhe sugeria a leitura do pêndulo. Eion aconselhou-o a tomar chás de limpeza e vitaminas durante 1 ou 2 semanas depois da primeira rodada de cloroquina. Pude ver pelo campo áurico que, após tomar a droga durante 5 dias, o cólon de Davi, viscoso, castanho amarelado, estava ficando bloqueado em razão da descarga de toxinas, ao mesmo tempo que ele clareava as infecções. Os chás de limpeza eram indispensáveis. Depois de passar vários dias sem cloroquina, Davi leu, por intermédio do pêndulo, que era chegado o momento de voltar a ela outra vez. Voltou. Tomava por diversos dias e, em seguida, deixava de tomá-la por outros tantos. Todas as vezes que a tomava, descia para outra camada da sua personalidade necessitada de clareamento. E cada vez que o fazia, saía da experiência mais forte, mais vivo e mais poderoso. Cada vez que tomava cloroquina, maior quantidade de micro-organismos lhe deixava o corpo, e sua aura se fazia mais brilhante e mais cheia. Ele se achava em pleno processo de transformação. De tempos a tempos, Eion lhe sugeria que tomasse outra vitamina ou sal de célula, como fosfato de ferro, a fim de secundar o tratamento. Perguntei a Eion por que não fizera menção da cloroquina antes. Ele respondeu que Davi tinha o campo tão estragado que não teria sido capaz de suportar os efeitos fortes da cloroquina enquanto não se tivesse completado o conserto. Na segunda fase do tratamento, quando Davi principiou a lidar com a psicodinâmica, ele e Anne romperam diversas vezes. Juntos havia mais de um decênio, tinham muita coisa para esclarecer entre eles. Aos poucos, foram se distanciando cada vez mais e, afinal, se separaram. Do ponto de vista áurico, como o chakra do plexo solar já não estava rasgado e o seu campo áurico se achava tão brilhantemente carregado, ele deixara de ser compatível, no tocante a vibrações, com a antiga companheira. A opção dela foi modificar-se de outra maneira, seguir o próprio caminho e criar sua nova vida. À proporção que Davi recobrava as forças, pôs-se a lidar com a sua relação com Deus e com a vontade de Deus. Entrou a meditar, visando encontrar a vontade de Deus dentro em si mesmo. Ao fazê-lo, principiou a clarear o poder profundo no interior do chakra do coração. Começou a entregar-se ao próprio coração. Emmanuel, 1985, dissera: o desejar uma libertação torna a libertação mais apertada. Porque ela não cede à vontade. Cede à cessão. A lição final para cada alma é a entrega total à vontade de Deus. Manifesta em seu próprio coração. Pouco depois, Davi conheceu outra mulher e iniciou um relacionamento, de muito apoio e sustento para ele. Quando li o relacionamento de Davi, vi-o suavizado pelo campo da nova companheira. Dir-se-ia que o só efeito da companhia dela lhe expandiu o campo áurico, ao passo que, antes disso, ele sempre contrairá o campo na presença da pessoa com a qual se relacionava. A sequência do tratamento. Quarta fase, transmutação e renascimento. No transcorrer do último mês que trabalhei com Davi, principiei a ver uma configuração, dentro do seu campo, que nunca vira antes. Dava a impressão de haver sido desvelada pelo trabalho que tínhamos feito. Dir-se-ia um casulo rodeando a espinha. É difícil para mim dizer em que nível do campo se encontrava. Mas tudo fazia crer que aquele casulo encerrava muita energia adormecida à espera de ser aproveitada. Eu não disse nada a Davi a esse respeito, mas pus-me a observá-lo em silêncio. Enquanto diligenciava clarear o sexto chakra. Todo o resto da aura estava claro e brilhante. Fig. 25b. Davi se apresentou para a derradeira sessão parecendo muito diferente. Sua aura estava 2 vezes mais brilhante e muito maior que de costume. Abrira-se o casulo. Perguntei-lhe o que lhe acontecera.
Ele respondeu que tomara uma droga popularmente denominada êxtase, ou MDMA, droga sintética da classe da feniletilamina. Síntese de metanfetamina e do safrole, durante o fim de semana. Depois de uma inspeção mais aturada, vi que o MDMA lhe abrir o lado esquerdo da glândula pineal. O muco proveniente do terceiro olho, ali colocado parcialmente por ele haver bebido e tomado LSD, fora removido do lado direito. Havia ainda trabalho para se fazer. Mas a mudança global registrada no campo de Davi era assombrosa. Visto que os meus reparos haviam mostrado sempre que as drogas psicotrópicas exercem um efeito negativo sobre a aura, interroguei Ioan nesse sentido. Disse ele: isso depende de quem a tome, da configuração do seu campo no momento de tomá-la. Como o sexto chakra de Davi estava bloqueado, e já lhe chegara o momento de trabalhar por abri-lo, a droga exerceu um efeito forte. Mas se a pessoa precisasse concentrar-se num chakra diferente, é muito provável que o efeito tivesse sido negativo. Quando outra paciente perguntou se podia tomar MDMA, Ioan respondeu: não. Eu não o recomendo a você. Em lugar disso, tome ovatrofina, para fortalecer o segundo chakra, que você precisa trabalhar. A ovatrofina é feita de ovários de vaca assecados pelo congelamento. Ela tomou ovatrofina e teve experiências semelhantes às de Davi quando este fez uso da cloroquina. Ioan deseja enfatizar que a nova medicina lida em todos os níveis para curar a pessoa inteira. Concentra-se no destino da alma como questão principal. Que lição está sendo aprendida e como pode a pessoa aprendê-la melhor? Em última análise, a lição consiste em mostrar-lhe que você é uma centelha da divindade. Quanto mais se lembrar disso, tanto mais perto estará de casa. As drogas se usam como substâncias transformadoras. Esse é o seu propósito. Elas não curam a moléstia, ajudam o indivíduo a curar-se. A substância precisa, na quantidade precisa, nos momentos precisos, ajuda o indivíduo a transformar-se. Diz Ioan. Davi fez a Ioan uma série de perguntas durante nosso último encontro. O que então se revelou acerca da sua modificação e do significado do casulo foi alentador para todos nós. Davi perguntou o que lhe acontecerá aproximadamente um mês antes, quando começara a sentir, dentro de si mesmo, uma mudança profunda que parecia permanente. Isso ocorrera quando eu principiava a ver o casulo. Nessa ocasião, ele sentira que detinha o controle da própria vida, que estava começando a fluir de acordo com os seus desejos. Tinha um belo relacionamento. E decidiu mudar-se para a costa oeste. Ioan disse que, um mês antes, Davi completara efetivamente a sua encarnação, tendo dado início ao giro final 6 anos antes, quando fora para a Índia. Aquele havia sido o último ciclo da sua existência, em que ele decidira encarnar, para abrir o coração. Um mês antes, completara realmente a sua tarefa. Nessa ocasião, tivera liberdade para partir, mas decidira não o fazer, preferindo reencarnar no mesmo corpo. Segundo Ioan, as existências futuras já se achavam expostas no campo antes do nascimento e podiam ser assumidas ao completar-se uma vida, se o indivíduo assim o quisesse, podendo fazê-lo sem deixar o corpo. Pense no quanto isso é mais eficiente, observou Ioan. A energia do casulo, manifesta ao redor da espinha de Davi, era a consciência da energia da vida que ele estava prestes a encetar. Ioan disse mais que os 3 anos seguintes seriam gastos na integração de 2 níveis do seu ser num só, e que isso demandaria algum trabalho de adaptação. Davi teria muito mais energia e conhecimentos ao seu alcance quando integrasse essa energia em sua realidade. Ioan sugeriu que, se Davi o quisesse, poderia mudar de nome, acrescentado que o futuro não teria de ser igual ao passado. Aqui está uma parte de um diálogo entre eles. Davi, que significa reencarnar dentro do mesmo corpo. Ioan, num sentido, e aqui precisamos apelar para uma metáfora, você se reúne com os seus guias espirituais antes do nascimento e escolhe os seus pais. Escolhe um grupo de realidades prováveis, escolhe trabalho para fazer, e escolhe um conjunto de energias, que construirão um corpo. Em certo sentido, você separa uma porção do seu ser maior, toma essa consciência e cria um corpo com ela. Escolhe seus pais e as qualidades físicas que deles herdará. Você se sente e escolhe tudo isso com um propósito específico. Se, numa determinada existência,
completar esse propósito e alcançar certa meta, será sempre muito fácil acrescentar outra existência. Você simplesmente entrelaça a nova consciência, que pode ser usada no corpo seguinte, com o antigo corpo e a consciência antiga. Assim, terá feito bem o seu trabalho e, à medida que funde a nova consciência no antigo corpo, encontra muitas mudanças ocorrentes, pois está agora integrando os dois. Davi, eles já estão integrados. Euan, com efeito, não é uma coisa maravilhosa. Quando morre ou, como preferimos dizer, quando parte ou deixa cair o corpo, e já não necessita dele como instrumento de transformação, transmutação e transcendência, você não precisa criar outro. O corpo é um instrumento, um veículo que você criou para focalizar determinados pontos dentro do eu que deseja transformar de um modo muito eficiente. Todos os sistemas do corpo são construídos precisamente para essa transformação. Você o verá no trabalho, no sistema nervoso, no funcionamento automático do corpo, até no funcionamento das células dos ossos. Descobrirá que cada porção do corpo é um instrumento delicado e belo para o uso da transformação. Não é um fardo. É um dom. Infelizmente a maioria dos seres humanos não o compreende. Se voltarmos a usar a metáfora de sentar-se a uma mesa de conferência conosco para escolher a sua vida, você, a maior porção de você, que não está completamente encarnada, e nós precisamos dizer que você não pode fazê-lo de maneira alguma, a maior porção de você decide-se o melhor lugar de que dispõe para o próximo trabalho de transformação é ou não é um corpo. E quando tiver feito pleno uso desses veículos físicos, sejam eles quais forem, terá terminado o giro da vida e da morte, como lhe chamam, ou a roda de encarnações no plano físico. Você, simplesmente, já não precisa desse instrumento para separar um tempo linear, nem de um espaço tridimensional, que lhe facilita a visão dos pontos determinados que deseja transformar. É nesse ponto que você decide, você, o você maior, e você é uma grande alma, muito maior do que a porçãozinha encarnada. Você então decide se vale ou não a pena, digamos assim, utilizar o corpo físico. É mais ou menos como apanhar uma enxada ou um ancinho. O jardim ainda precisa ser limpo com um ancinho. Nesse caso, por que não usar o ancinho, em vez de usar, digamos, a mão? Davi, e depois que terminamos nossos giros de encarnação no plano físico, a iluminação prossegue de outra maneira. Nós também nos estamos clareando e caminhando para Deus. Há um número infinito de estádios. Pois se devesse ser transportado de um nível de realidade para outro, e depois para outro, você entraria num espaço infinito. Neste ponto, só pode chegar a certa altura porque a sua capacidade de percepção não é tão vasta assim. Quanto mais iluminados nos tornamos, tanto maior é a percepção. Na realidade, não há limite para ela. O tratamento nos níveis superiores transforma-se em criatividade. Sua realidade física está agora passando para a fase seguinte, onde a transformação já não focalizará a dor. A transformação e o tratamento futuro abrangerão o movimento, a música e a arte de forma criativa. O tratamento vira criatividade à proporção que nos movemos para a luz e a retemos dentro de nós. A maneira que se dissipa a escuridão, o processo de transformação torna-se mais um processo de criatividade do que de cura. Capítulo 26. Saúde, um desafio para você ser você mesmo. Este capítulo focaliza detalhes específicos do autotratamento e da autocura. A coisa mais importante que se deve aprender em relação à saúde é o modo de conservá-la. No meu modo de ver, os princípios mais valiosos para conservar a saúde são os seguintes. 1. Manter profunda conexão consigo mesmo e com o seu propósito nesta vida, tanto no nível pessoal quanto no mundial. Isso quer dizer amor a si mesmo e respeito por si mesmo. Capítulos 13 e 26. 2. Compreender o que a saúde e o tratamento significam para você e por você. Capítulos 14, 15 e 16. 3. Atender a si mesmo e tomar conta de si. Ou seja, observar a orientação interior, que lhe chama a atenção assim que se manifesta um desequilíbrio em algum lugar, e segui-la até o fim. Capítulos 1, 3, 17 e 19. Tomar conta de si mesmo. Para tomar boa conta de si mesmo você precisa de uma rotina diária, que inclua meditação, exercícios, boa alimentação,
Higiene, a dose certa de repouso sempre. Que se fizer necessário, as roupas certas, o lar, o prazer, o desafio pessoal, a intimidade e os amigos. Misture tudo isso com uma boa dose de amor, e colherá grandes recompensas. Suas necessidades pessoais variarão com o decorrer das semanas e dos anos. Seja flexível. O que é direito num período pode não ser em outro. Em vez de deixar que lhe digam qual é o regime de que você precisa em especial, é muito importante que você o determine para si mesmo. Nisso reside toda a essência do tratamento. E da boa saúde, a autorresponsabilidade e a devolução da força ao eu. Aí vai uma lista de cuidados pessoais e exercícios de tratamento encontrados neste livro. Não se esqueça de que a variedade é o sal da vida e de que o crescimento pessoal medra na mudança. 1. Meditação, capítulos 3, 17, 19 e 20. Minha meditação favorita é a que foi dada por Emmanuel num seminário que Pat, Emmanuel, eu fizemos. Chamo-lhe a meditação do passado e do futuro. Sente-se confortavelmente, de preferência com as costas retas. Preste atenção à respiração. Inspire e expire. Com cada inspiração, inspire o futuro e todas as suas vigorosas possibilidades. Ao expirar, expire o passado e tudo o que sucedeu com ele. Inspire o futuro e expire o passado. Pois o que você inspira é o futuro. E o que expira é o passado. Deixe isso o passado. Inspire o futuro e tudo o que deseja criar. Expire o passado e todas as falsas limitações que se impõem a si mesmo. O futuro não precisa ter nada com o passado. Deixe o passado passar. Continue a inspirar o futuro e expirar o passado. Veja todo o seu passado indo embora atrás de você, e o futuro vindo a você. Veja suas existências passadas fluindo atrás de você, e suas existências futuras fluindo para você. Inspire o futuro e expire o passado. Observe o perpassar do tempo e veja-se a si mesmo como o ponto central da consciência. Você é o ponto central da consciência, e a experiência passa ao seu lado. Está sentado no centro da realidade. Esse você é imutável. Existe fora dos limites do tempo. Ora, no momento entre o inspirar do futuro e o expirar do passo, há uma pausa. Nessa pausa entre a inspiração e a expiração, você desliza para o agora eterno. 2. Exercícios físicos, capítulo 21. Além desses exercícios há uma quantidade de centros de preparação espalhados pelo país que oferecem aeróbica, natação, yoga e artes marciais, como o tai chi. Você gosta de nadar ou de caminhar? Que é o que lhe proporciona maior prazer. Faça-o. 3. Boa alimentação. Neste volume pouco se fala sobre isso. Existem boas dietas enumeradas nos inúmeros livros de dietas que se encontram em livrarias. Recomendo uma dieta que siga muitas regras das escolas macrobióticas. Se você fizer questão de carne orgânica, coma porém o menos que puder. Principalmente carne vermelha. Grande quantidade de grãos equilibrados, vegetais, saladas e algumas frutas. Coma o que for da época. Conforme a época. A dieta de inverno, por exemplo, pende mais para vegetais de raiz e de verão, para saladas frescas, vegetais e frutas. Os grãos são necessários durante o ano todo. Tome cuidado com as vitaminas que ingere. Muita gente tem reações negativas fortes provocadas por vitaminas que toma regularmente, mas não sabe disso. Se você estiver fazendo um trabalho de cura, precisará completar a dieta com muitos sais minerais e muitas vitaminas e ingerir quantidades adicionais de cálcio, potássio, magnésio e vitamina C e talvez precise também de algumas vitaminas B. Estou sendo propositadamente vaga a esse respeito porque o corpo de cada pessoa carece de variedade. Você há de querer descobrir o que precisa tomar, a quantidade de que necessita, quando deve tomá-la e durante quanto tempo. Preste atenção à comida ao comê-la. Faça parecer apetitosa no prato. Tenha consciência de que o alimento está entrando em seu corpo para sustentá-lo, dar-lhe energia e fazer crescer as suas células. Mastigue-a, prove aí, acima de tudo, coma-a com prazer, visto que a comida vem da terra farta. A título de experiência, alguma vez, acompanhe a comida através do corpo, depois que a tiver engolido. Preste atenção ao seu apestate, que é um mecanismo pelo qual o corpo diz às papilas gustativas o de que necessita. Isso é diferente do ansiar por comida. Por
Que você anseia. Geralmente aquilo porque anseia é aquilo porque tem alergia. Não o coma. Num período de 3 a 10 dias, no máximo, o anseio por essa comida desaparecerá. Dê ao corpo o que ele precisa. Atente para suas mensagens. Está claro que, se você anseia por uma comida o tempo todo, alguma coisa está errada. Se está sempre desejando coisas doces, descubra por quê. É provável que não se tenha alimentado como devia, e o corpo procura compensar a deficiência ansiando por energia rápida. É evidente que você sabe que muitos aditivos usados na comida para preservá-la são muito maus para você. A maior parte dos nossos alimentos contém, além disso, pequenas quantidades de venenos provenientes de pesticidas, herbicidas, fertilizantes e substâncias químicas encontradas no meio ambiente. A melhor maneira de lidar com esse problema consiste em comer apenas alimentos cultivados organicamente. Não compre alimentos processados com preservativos. De fato, os alimentos orgânicos levam mais tempo para cozinhar e custam mais caro, mas, a longo prazo, você acabará economizando dinheiro em contas de médico. Coma apenas ovos fertilizados. Se não lhe for possível conseguir vegetais e ovos orgânicos no lugar em que mora, remova parte do efeito venenoso embebendo-os em Clorox. Quando voltar para casa, vindo do armazém ou do supermercado, encha simplesmente a pia de água, adicione 1/4 de copo de Clorox e mergulhe nela, por 20 minutos, todos os produtos frescos e os ovos que tiver trazido. Enxague completamente, lave toda a sujeira e ponha a comida de lado. Use também enxaguaduras adicionais, especialmente ao lavar os pratos, a fim de ter a certeza de que nenhum resíduo de detergente estará sendo ingerido, o que pode causar avarias nas defesas do sistema digestivo. Lembre-se de que quanto mais fresco for o alimento, tanto mais saudável será e tanto mais energia vital terá para dar-lhe. 4. Higiene. É importante limpar o corpo e cuidar da pele, dos dentes e dos cabelos. Na limpeza do corpo use sabonetes ou limpadores de pele cujo pH esteja equilibrado, isto é, cuja acidez e alcalinidade não lhe prejudiquem a pele. A pele tem um envoltório ácido natural, que obsta a infecções. Se você trabalhar contra essa proteção, utilizando sabonetes e cremes alcalinos, estará trabalhando contra o seu corpo, em lugar de estar trabalhando por ele. Use uma escova de banho para esfregar a pele quando estiver tomando banho de chuveiro, ajudando assim a remover a velha camada morta de pele, que o corpo desprende regularmente a fim de dar espaço ao crescimento das novas células. Use uma loção de pele de pH equilibrado se estiver vivendo num clima seco, o que contribui para manter-lhe a umidade. Use sabonetes e cosméticos naturais, hipoalérgicos e não tóxicos sempre que possível. O mesmo vale para os cabelos. Não use enxaguaduras que deixam resíduos pesados nos cabelos. Certifique-se de que o seu shampoo tem o pH equilibrado e não é tóxico para você. Diligência limpar os dentes com fio dental pelo menos uma vez por dia. Escove-os 2 vezes por dia, no mínimo. Se tiver problemas de gengivas, use uma mistura de 1 parte de sal por 8 de bicarbonato de sódio para escovar os dentes pelo menos uma vez por dia. 5. Repouso. A quantidade de repouso de que você precisa também é muito pessoal. Você é uma pessoa noturna ou diurna? Preste atenção ao corpo. Quando o corpo necessita de repouso, aprecie um bom sono profundo, de 6 a 9 horas, ou prefere um menor período de sono durante a noite e pequenas sonecas durante o dia. Quando estiver cansado, descanse, seja qual for a hora do dia. Descobrirá que, se deitar imediatamente, levará apenas meia hora, ou coisa que o valha, para recobrar a energia. Atente para as necessidades do corpo. Se não puder dormir meia hora, experimente 15 minutos. Aposto que poderá encontrá-los em seu dia, por mais trabalhoso que seja. 6. Roupas. Descobri que um sem número de tecidos sintéticos interfere no fluxo natural de energia da aura. Esses tecidos são os acrílicos, muitos poliésteres e o nylon. As meias de nylon interferem vigorosamente na corrente de energia que sobe e desce pelas pernas e relacionam-se, no meu entender, com muitas doenças femininas que ora infestam as sociedades modernas. Recomendo-lhe que só as use quando realmente precisar usá-las.
Procure substitutos. É melhor evitar tecidos que contêm aldeído e formaldeído e são feitos de subprodutos do petróleo, sobretudo se você se imagina hipersensível. As fibras naturais têm um poderoso efeito positivo sobre a aura. Intensificam-na e sustentam-na. As melhores são as de algodão, de seda e de lã. Os tecidos feitos de misturas dessas fibras são ótimos. Tecidos que contêm 50% de fibras de algodão também servem. Alguns tecidos sintéticos parecem igualmente bons. O meu corpo e o meu campo de energia gostam de rayon e de algumas coisas fabricadas com alon, como, por exemplo, meias. Quando você examina o seu armário de manhã e não vê ali nada para usar, isso pode ser causado pela falta da cor que você requer. De que cor precisa hoje? Sua aura pode estar carente de uma cor, e você talvez precise ativá-la usando essa cor. Abasteça o seu armário. Abasteça-o também com roupas de tecidos diferentes. Tenha uma variedade de tecidos para poder escolher entre eles, dependendo de como se sente no dia. O seu estilo de roupa se ajusta a você ou você se traja para os outros. Certifique-se de que o que veste expressa a pessoa que você é. 7. Casa. Você tem o espaço e a quantidade de luz de que precisa. Sua casa é confortável. Se você tiver tempo para cuidar delas, as plantas fornecem uma bela energia curativa para o seu espaço. Sua casa não tem as cores de que você precisa. O ar que respira é fresco. Se não for, arranje um ionizador e precipitador de ar. Se houver luzes fluorescentes em sua casa ou em seu local de trabalho, livre-se delas. Apague-as. Use luzes incandescentes. 8. Lazer. Se você não se dá tempo suficiente para o lazer, programe esse tempo exatamente como programa o tempo de trabalho. O lazer é tão importante quanto o trabalho. Faça as coisas que sempre quis fazer para divertir-se. Esta é a hora. Ria sempre que tiver vontade. Descubra a criança que existe em você e goze cada momento seu. 9. Desafio pessoal. Toda a gente tem coisas que sempre desejou fazer mas precisou adiá-las para o ano seguinte ou supor que nunca poderia fazê-las. Suposição errada. Este é o ano. Quer se trate de uma viagem de recreio, de um desafio criativo ou de uma mudança de profissão, você realmente necessita proporcionar a si mesmo a oportunidade, pelo menos, de tentá-lo. Existe alguma espécie de trabalho que você sempre quis fazer? Verifique-o. Veja o que será necessário para levá-lo a cabo. E faça um plano para lidar com esse anseio interior. Não se esqueça de que o seu mais profundo anseio interior, aquilo que você deseja fazer mais do que qualquer outra coisa é precisamente o que você veio fazer nesta vida. Sua melhor garantia de saúde é pô-lo em prática. Comece agora, explore o que será preciso fazer para começar e comece. Ainda que leve muito tempo para chegar lá, se não puser o pé na estrada, não alcançará a meta. Se o fizer, e continuar a caminhar-lhe no encalço, alcançá-la. Sua orientação interior o garante. 10. Intimidade e amigos. Todos precisamos de intimidade de amigos. Descubra o que isso significa para você e crie em sua vida. Estabeleça suas próprias regras a respeito. Se existe alguém de que você sempre gostou, mas não fez nada para aproximar-se dele, por ser exageradamente tímido, aproveite a oportunidade. Diga à pessoa que você lhe quer bem e gostaria de ser seu amigo. Ficará surpreso com a facilidade com que isso funciona. Se não funcionar, experimente outra pessoa. 11. Cuidados consigo mesmo em acidentes e doenças. Antes mesmo de precisar de algum, procure o profissional no local de saúde de sua preferência. Existem muitos disponíveis agora, e é melhor saber o que fazer e onde irá antes de precisar fazê-lo. Escolha um médico com o qual você tem um bom relacionamento e no qual realmente confia. Existem curadores, homeopatas, naturopatas, acupunturistas, quiropráticos, massagistas, pessoas que se dedicam à cinesiologia, nutricionistas, etc. Para você mesmo, sugiro alguns cursos sobre os cuidados que lhe cumpre dispensar a casa e a família. A homeopatia é um modo maravilhoso que tem o homem, ou a mulher, de reconduzir a família à saúde. Tendo me socorrido dela por anos a fio, cheguei à conclusão de que, praticamente em todos os casos, encontrei com meus filhos o remédio homeopático certo que,
Combinado com uma simples imposição de mãos, resolvi o problema. Tenho tratado com êxito todos os problemas típicos de crianças. Desde inflamação de garganta até dedos amassados, com a homeopatia. 12. Técnicas curativas. As técnicas